O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos na nossa 22ª semana do tempo comum. A liturgia desta quarta-feira nos ensina a ficar mais perto de Deus, através das nossas atitudes, dos nossos procedimentos, porque são eles que nos colocam mais perto de Deus ou mais distante de Deus. Depende de como nós procedemos. O Evangelho de hoje mostra Jesus nos ensinando que quando a gente se estende a mão para alguém, quando nós somos solidários com alguém, nós conseguimos reerguer pessoas para a vida. E essas pessoas, quando sentem essa presença de Deus que nós a transmitimos, elas também se tornam discípulas. Foi assim com a sogra de Pedro, quando Jesus estende a mão, coloca a mão sobre ela e a febre desaparece, ela prontamente se reergue e começa a servir. Esse gesto é um gesto do discipulado, é um gesto daquele que, ao receber a graça, ao sentir essa presença de Deus na sua vida, também coloca-se a serviço. Quando a gente sente Deus na nossa vida e a gente não faz nada para os outros, é sinal de que nós não sentimos de fato essa presença de Deus. Então Jesus estava ensinando isso a todas as pessoas que ele curava, estendia a mão. É assim que nós devemos proceder. Quando fazemos o bem, nós conseguimos conquistar as pessoas para o bem, para ser também continuadoras da missão de Jesus. A primeira leitura que nós ouvimos, um trecho da carta de São Paulo aos Coríntios, formação das primeiras comunidades cristãs. E ali havia muita divergência de pensamento, de ideias, de seguir pessoas. Algo que acontecia naquele tempo e hoje continua acontecendo também de alguma forma. Naquele contexto, Paulo tinha muitos discípulos, pessoas que se identificavam com ele, com a sua maneira de ser, de pregar, de anunciar o Evangelho. Mas também tinha Apolo, que era outro líder religioso, e que muitos seguiam Apolo e viam ideias contraditórias, achavam que quem era discípulo de Apolo não podia ser de Paulo. E nós vemos uma lição belíssima de Paulo de apaziguamento dessas pessoas que achavam que por estar seguindo uma pessoa não poderia seguir outra. Paulo dá uma lição belíssima, vai dizer: nós somos semeadores. Temos que focar naquilo que é mais importante, não é no semeador, mas naquele que faz crescer a semente. Penso que esse alerta serve para nós ainda hoje, quando a gente segue este ou aquele líder,
O mais importante é Deus, não é a pessoa que está fazendo alguma coisa. Ela é uma semeadora. Deus é o mais importante e a gente não pode perder esse foco na nossa vida, porque senão a gente acaba seguindo apenas um ídolo e não a pessoa de Deus. Esse risco ainda hoje a humanidade corre, de seguir determinada pessoa, tê-la como um ídolo, mas deixar Deus em segundo plano. Se isso ocorre, nós erramos e erramos feio. Isso vale para todos. Nós não podemos achar que a pessoa é mais importante que Deus. Um pregador exímio, ou uma pessoa que tem uma bela retórica. Aquela pessoa, se ela não for instrumento de Deus, não deve ser seguida. É preciso que nós tenhamos esse discernimento para a gente saber fazer a opção correta, falar isso é de Deus, isso não é de Deus. E às vezes nós somos enganados pela aparência, pelo discurso, pela maneira da pessoa proceder. O demônio também tinha estratégias de convencimento, e muito eficazes, por sinal. E se a gente não estiver atento, a gente acaba caindo nas suas ciladas, nas suas armadilhas, porque ele aparece como algo perfeito. E muitos que não têm o discernimento acabam seguindo aqueles que vão conduzir por outros caminhos e não no caminho de Deus. Tenhamos esse discernimento na nossa vida e com certeza nosso foco estará naquele que faz a semente germinar, como diz Paulo, que é o próprio Deus.